O reino de Israel existiu entre 930 até 720 a.C. e ficava ao norte. O reino foi um dos sucessores do antigo reino de Israel e Judá unido. Após a morte de Salomão, fundado por Jeroboão, o reino teve ao todo 19 reis, e sua capital ficava em Samaria. Os reis de Israel eram reis de outras famílias, enquanto os reis de Judá eram descendentes de Davi. Não confunda o reino de Israel com o reino que o rei Davi reinou, são duas monarquias diferentes. Sua história está registrada no livro de Reis, e hoje nós vamos mostrar todos os reis de Israel. Estou há bastante tempo com vontade de fazer esse vídeo. Mas como vai funcionar? Bem, vou usar de exemplo o rei Jeroboão. Eu irei mostrar a sua história resumida, e no final irei mostrar se Jeroboão foi um bom rei em 3 níveis. O nível vermelho, como o rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Amarelo, para pessoas que seguiram Deus por um tempo mas se desviaram, como o rei Joás de Judá. E o nível verde, que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor por toda a sua vida. Mas antes de começar, deixe seu like e se inscrevam no canal. Vamos começar. Primeiro rei, Jeroboão I. Com a desobediência do rei Salomão, o profeta Aías prometeu as 10 tribos do norte a Jeroboão, que tinha se rebelado contra Salomão. Após a morte de Salomão, as 10 tribos do norte foi entregue a Jeroboão. Reinou por 22 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, praticando a idolatria e construindo santuários aos deuses falsos Dan e Betel. Ele ficou conhecido por trazer a idolatria a Israel. Com isso, o profeta Aías prediz a ruína de toda a sua casa, por causa da sua desobediência. Então a nota final a Jeroboão é um mau rei. Segundo rei, Nadab. O rei Nadab foi o segundo rei de Israel, e reinou apenas por anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai. Um homem chamado Baasa acabou matando e reinando em seu lugar. A nota final a Nadab é vermelha, um mau rei. Terceiro rei, Baasa. Ele reinou após matar Nadab, e foi o terceiro rei de Israel, e reinou por 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, assim como diz Reis 1 e versículo 33. O rei Baasa destruiu a casa de Jeroboão, porém o profeta Geu profetizou a queda da casa de Baasa. A sua nota é vermelha. Quarto rei, Elá. Filho de Baasa, reinou por 2 anos e foi ruim. Zinri, servo de Elá, o matou. Elá é considerado um mau rei. Quinto rei, Zinri. Reinou por apenas 7 dias. Durante essa semana feriu toda a casa de Baasa, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Onri matou ele e reinou em seu lugar. Nota final, um mau rei. Sexto rei, Onri. Reinou por 12 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos os outros antes dele. Durante seu reinado, estabeleceu a capital de Israel em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Sua nota final é vermelha. Sétimo rei, Acabe. Reinou por 22 anos, e era filho de Onri, e fez o que era errado aos olhos do Senhor, e foi pior que todos os outros reis antes dele. Influenciado por sua mulher Jezabel, ele levou todo Israel à idolatria. Jezabel perseguia os profetas de Israel. Acabe seguiu o deus Baal. Um tempo depois, Acabe conheceu Nabote, que era dono de uma plantação de uvas. Mas Nabote recusou uma oferta de compra por Acabe. Jezabel então matou Nabote, e Acabe tomou posse da vinha. Elias então profetizou a morte de toda a casa de Acabe. Acabe então se arrependeu,
Depois de 3 anos de paz, Acabe se uniu com Jeosafá, rei de Judá, para atacar a Síria. Os reis consultaram os profetas, que diziam que os exércitos seriam vitoriosos, com exceção do profeta Micaias, que profetizou a morte de Acabe. O rei então mandou prender o profeta, e na batalha ele foi atingido por uma flecha no peito, e os cães lamberam seu sangue, e mais tarde a sua família foi destruída. A nota final de Acabe é um mau rei, o pior rei de Israel. 8º rei, Acasias. Filho de Acabe, reinou por 2 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois serviu a Baal. Após uma queda do palácio, adoeceu e morreu. Nota final: mau rei. 9º rei, Jorão. Filho de Acabe, irmão de Acasias. Foi ruim, mas não tão ruim quanto seu pai. Morreu com seu primo Acasias, rei de Judá. Foi morto por Jeú. Sua nota é vermelha. 10º rei, Jeú. Reinou por 28 anos, foi ungido para destruir a casa de Acabe. Jeú obedeceu ao Senhor, matou Jorão e Acasias com flechas, também matou Jezabel, ordenando que empurrassem ela do palácio, e atropelou Jezabel. Depois disso, exterminou a casa de Acabe e os profetas de Baal, pondo fim à idolatria. Com isso o Senhor se alegou da atitude de Jeú, que seguiu ao Senhor. Porém ele voltou para a idolatria, o que é uma pena, pois ele obedeceu ao Senhor no começo, mas eu vou classificar ele como um bom rei. Apesar de voltar para a idolatria, ele obedeceu ao Senhor por um tempo. Sua nota final é um bom rei. 11º rei, Jeoacás. Filho de Jeú, reinou por 17 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pela ira do Senhor contra Israel, entregou-os para a Síria. Porém Jeoacás suplicou a Deus e se humilhou, e o Senhor ouviu e deu salvação a Israel. Porém o exército de Israel ficou reduzido. Sua nota final é amarela. 12º rei, Jeoás. O rei Joás ou Jeoás, filho de Jeoacás, reinou por 16 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão. Jeoás é considerado um mau rei. 13º rei, Jeroboão II. Filho de Jeoás, reinou por 41 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém ele acabou com a opressão que os israelitas estavam sofrendo. Mas sua nota é um mau rei. 14º rei, Zacarias. Filho de Jeroboão II, e reinou por 6 meses, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e no final foi assassinado por Salum. Zacarias é considerado um mau rei. 15º rei, Salum. Salum matou Zacarias e se tornou rei, e reinou por 1 mês, e não fez a vontade de Deus. Depois foi morto por Manaém. Sua nota é um mau rei. 16º rei, Manaém. O rei Manaém reinou por 10 anos e fez o que era errado aos olhos do Senhor, e seguiu no caminho de Jeroboão. Nota final: mau rei. 17º rei, Pecaías. Filho de Manaém, Pecaias reinou por 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Peça o matou. Nota final: mau rei. 18º rei, Peca. Matou Pecaias e reinou por 20 anos, e fez o que era mal ao Senhor. E Oséias matou Peca. Sua nota é vermelha. 19º e último rei, Oséias. Foi o último rei de Israel, matou Pecaias e reinou por 9 anos. E Oséias fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como os outros reis antes dele. E subiu contra ele o rei da Assíria chamado Salmaneser. O rei cercou Samaria por 3 anos, e no último de Oséias, o rei tomou a Assíria, e transportou Israel até a Assíria. O reino de Israel acabava ali, porém Deus livrou o reino de Judá. A nota final de Oséias é mau rei.
Como vocês puderam ver, nenhum dos 19 reis de Israel seguiu Deus por toda a sua vida, mesmo com os reis e o povo virando as costas ao Senhor. Deus, por amor à nação, enviou profetas, porém o povo de Israel considerava estátuas de pedra como seus deuses. Com isso, Deus entregou Israel nas mãos dos assírios, e com o tempo o reino do sul, Judá, também se corrompeu. Mas qual o melhor e qual o pior rei de Israel? Bom, na minha opinião, o pior rei é o rei Acabe. Em Reis, capítulo 16, versículo 30 diz: E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Minha opinião, o melhor rei de Israel foi Jeú. Por mais que voltou para a idolatria no final da sua vida, ele obedeceu ao Senhor e matou toda a família de Acabe e os profetas de Baal. Ao todo, Israel teve 19 reis, e muitos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, como vocês podem ver aí. Você também pode estar se perguntando sobre o rei Davi, Salomão e Saul. Bem, esses 3 reis foram antes da separação de Israel, mas eu irei fazer um vídeo sobre esses reis e os reis de Judá. E esse foi mais um vídeo. Esse vídeo deu muito trabalho, mas valeu a pena. Muito obrigado por assistir, e que Deus abençoe a cada um.